considera uma pessoa que se conhece e sabe lidar com os seus defeitos ou ponto fraco? É sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vinda ao canal Terapia em Minutos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o processo de autoconhecimento e que envolve descobrir, conhecer sobre os nossos defeitos ou, como eu prefiro chamar, os nossos pontos fracos. É muito importante que você saiba identificar as suas qualidades, as suas habilidades e também o seu ponto fraco. Aquela característica da sua personalidade que é mais difícil, que pode causar mais problemas, que você percebe isso aparecendo nas suas relações também. Então é super importante a gente aprender a lidar também com esse outro lado que a gente tem. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te lembrar de deixar aqui o seu like e de me assistir até o final. Bom, vamos lá. Atualmente você acredita que se conhece bem? A gente percebe que cada vez mais se fala de autoconhecimento nas mais diversas áreas do conhecimento. O autoconhecimento ele aparece. Hoje a gente pode concluir que se conhecer mais vai te ajudar para você fazer boas escolhas, tomar decisões importantes da sua vida em todas as áreas. Se você tem uma questão pessoal para resolver ou de relacionamento, você vai perceber que o autoconhecimento ele vai te ajudar nessa hora. E também na sua vida profissional, se você não se conhecer bem, você vai ter dificuldade na sua carreira profissional. Seja para você começar uma área entendendo aquilo que você gosta e aquilo que você faz bem, ou até mesmo entender qual é o sentido, qual é o propósito da sua área profissional hoje na sua vida. Então, para responder tudo isso, é importante que você se conheça. E para se conhecer mais, não adianta a gente buscar respostas totalmente nas outras pessoas, porque o nome já diz, é autoconhecimento, é o seu conhecimento sobre si mesmo. Mas a gente pode saber também que a nossa relação com as pessoas nos ajuda no processo de autoconhecimento. Quando a gente recebe um feedback de alguém, sabe, alguém nos dá um toque sobre alguma coisa que a gente fez, algum comportamento, isso nos ajuda no processo de autoconhecimento. Mas o que eu quero dizer é que não dá para delegar essa função de se conhecer. É preciso que você se engaje nesse processo, que você pare para observar quais são as suas qualidades, os seus pontos fracos, você analisar o seu comportamento, perceber sobre os seus sentimentos e as suas emoções. Tudo isso vai te ajudar a reunir uma série de informações sobre você. E isso é o autoconhecimento. Por isso, eu preciso dizer algo aqui antes da gente pensar mais sobre os nossos pontos fracos, que é o tema desse vídeo, né? Ou seja, lidar com os nossos defeitos. Eu preciso te falar que é importante a gente não romantizar o processo de autoconhecimento. Como eu falei no começo do vídeo, a gente vê por aí muita gente falando da importância do autoconhecimento, todo mundo tentando ensinar como funciona o autoconhecimento, mas é necessário que a gente sinalize esse processo não como algo romântico, completamente maravilhoso, como se fosse 100% agradável o tempo todo. Porque na prática não é assim que funciona. O processo de se conhecer também envolve entrar em contato com características, episódios da nossa história que a gente não gosta, que você pode se sentir um pouco contrariado ou ficar um pouco triste ao perceber algumas características que você não admira. Então, entrar em contato com as suas sombras pode ser algo bem desagradável, mas é necessário e faz parte do processo de autoconhecimento. Pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo aqui para falar um pouco sobre como lidar com os defeitos e que eu prefiro chamar de ponto fraco. Então, será que atualmente você sabe lidar com os seus defeitos, com o seu ponto fraco? Você conhece sobre eles e você sabe administrar isso bem para que você não seja
atrapalhado nas suas relações e também nas suas decisões por causa dos seus defeitos? Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Antes de pensar em como lidar com os defeitos, eu quero sinalizar 2 perfis de pessoas que a gente precisa entender se a gente não está vivendo nesses extremos. O primeiro é aquela pessoa que pensa de si mesmo que ela é só defeito. Então é alguém que tem uma autoestima baixa, tem dificuldade de enxergar as suas qualidades e habilidades, e ela, quando pensa em si mesmo, ela só vê defeitos e até mesmo acrescenta defeitos que ela nem tem. Então, esse é um extremo que não é saudável emocionalmente, porque reflete uma autoestima baixa. E o segundo extremo é aquela pessoa que tem muita dificuldade de reconhecer os seus defeitos e os seus pontos fracos. Geralmente uma pessoa que pode ser difícil de lidar nos relacionamentos, porque ela não vai aceitar que errou. Algumas pessoas podem até rotular esse tipo de pessoa como orgulhosa. Então, é aquela pessoa que não encara os seus próprios defeitos, tá? E isso gera uma série de consequências na vida dela. Por isso, é importante que a gente não fique nesses extremos. Nem pensar que você é só um conjunto de defeitos e nem você fechar os olhos para esses pontos fracos, imaginando que eles não existam. Então, é importante a gente encontrar esse equilíbrio na nossa relação com a gente mesmo. Entender que eu tenho qualidades, que eu tenho habilidades e traços na minha personalidade que são admiráveis, mas que também eu tenho os meus pontos fracos que eu preciso investir, eu preciso trabalhar em cima deles, tá? Quando eu digo investir, é de trabalhar em cima deles para que eles não sabotem as minhas decisões nem os meus relacionamentos. Então agora vamos falar como lidar melhor com os nossos defeitos, tá? Isso é algo muito importante. Que a primeira coisa que você precisa saber é: não tem como eliminar completamente os nossos pontos fracos. Por quê? Porque ninguém é perfeito. E todo mundo vai ter ali um traço da personalidade que não é tão legal assim, tá? Não é tão legal para as relações. Agora, é importante entender também que o que define que é defeito, né? Qual é o critério para a gente considerar que esse traço aí do seu jeito de ser é considerado um defeito? Então, esse julgamento é você que vai fazer, né? No seu movimento aí de autoconhecimento, é você que vai analisar. É claro que através das nossas relações, a gente consegue perceber um pouco qual é o comportamento, né, e o jeito do outro que traz prejuízos. E aí é nessa hora que a gente vai definindo o que é defeito, o que é ponto fraco de alguém. Então, por exemplo, uma pessoa orgulhosa, né, que não reconhece ali as suas falhas, ou então uma pessoa egoísta, uma pessoa impulsiva. Então a gente vai definindo assim o que pode ser um traço, né, de comportamento prejudicial. Mas aqui eu não quero listar o que é defeito e o que não é. É você que vai definir isso. Então, qual é a característica no seu jeito de ser que é causadora de problema, causadora de conflito? Então, são esses traços que você vai nomear como ponto fraco a ser trabalhado no seu jeito de ser. E por isso que é importante você conhecer para aprender a lidar. Então, esse é o primeiro passo para conseguir lidar melhor com o seu ponto fraco, que é você conhecer sobre eles. A gente lida melhor com aquilo que a gente sabe com que a gente está lidando. Então, conhecer é fundamental para te ajudar a lidar com isso. A segunda dica para te ajudar a lidar com seus defeitos é você perceber em quais situações ele aparece. Então, além de você saber que defeito que é, você precisa perceber quais são as situações. Será que é uma situação de relacionamento? Será que é uma situação profissional? Ou é um contexto que você, quando está exposto ao estresse ou a uma ansiedade ou algo assim, você reage daquele jeito? E aí tá marcado como se fosse um defeito, um ponto fraco seu? Então você vai analisar qual é o contexto e em quais situações esse traço que você considera um ponto fraco, ele aparece. A terceira dica é muito importante e tem a ver com a sua relação com você mesmo, que é:
não se reduza aos defeitos. Ou seja, na sua relação com você mesmo é importante que você saiba que você não é um mar de defeitos. Não é só isso que você tem. Existem inúmeras qualidades e características que você tem que são positivas, são admiráveis, e você vai precisar ter clareza disso para conseguir lidar melhor com os seus defeitos. Quando uma pessoa ela se reduz aos defeitos, ela vai se ver com a autoestima baixa, e isso vai gerar outras consequências para a vida dela, consequências negativas. Então, ter uma relação consigo mesmo pesada, muitas das vezes, é quando aquela pessoa olha para si mesmo e não enxerga nada de bom. Então, é importante que você se conheça, e para lidar melhor com seus defeitos, você precisa ter clareza das suas qualidades. A quarta dica é reconhecer os seus defeitos com maturidade. Quando a gente percebe as nossas características negativas que a gente não gosta muito, não admira tanto, é importante que você reconheça, que você assuma isso para si mesmo com maturidade. A maturidade vai te ajudar a não negar que isso existe, mas também a não esquecer das qualidades que você tem. É importante que você reconheça para você fazer o próximo passo. Que qual é a próxima dica? É trabalhar em cima desses defeitos. É quando você fala assim: bom, eu sei que eu tenho esses pontos fracos, mas eu vou trabalhar em cima deles. Eu vou me tornar cada vez mais consciente de mim para conseguir agir na minha vida de forma mais assertiva, em que esses defeitos não apareçam o tempo todo no meu comportamento, nas minhas decisões. De vez em quando a gente sabe que isso vai escapar, mas você vai estar sempre se observando para que os seus comportamentos sejam coerentes com a pessoa que você quer ser. Então, é importante que você reconheça com maturidade e saiba lidar com os seus defeitos. É nessa hora que a gente consegue dominar esses comportamentos e a gente se torna mais consciente a nosso respeito. Então, agora que você entendeu mais sobre isso, você já sabe que o processo de autoconhecimento, ele não é romântico, ele não é cheio de coisas positivas apenas. Existem coisas da nossa vida que a gente olha e que incomoda um pouco. A gente pode se sentir contrariado quando se depara com um defeito, com um ponto fraco, mas é super importante para o nosso crescimento pessoal que a gente reconheça e trabalhe em cima disso. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de compartilhar com alguém. Se inscreva aqui também no canal para você ter acesso aos vídeos que saem toda semana, e a gente se vê no próximo vídeo.